Olá, senhores, bora para uma questãozinha de cinemática, olha só. A distância entre as cidades A e B, ligadas por duas vias férreas paralelas, é de 1.200 quilômetros. Todos os dias, a 0 hora, sai um trem A da cidade A e sai um trem B da cidade B. O gráfico a seguir mostra a distância D entre cada trem e sua cidade de origem, em função do tempo T em horas. Olha que bizarro. Percebam que agora é um gráfico diferente. O zero, deixa eu marcar aqui para vocês, aí agora apareceu o zero aqui para nós. Para o trem A, é aqui no ponto A, porque ele sai de A e vai andando 1.200 quilômetros até chegar na cidade B. Para o trem B, o zero para ele é aqui na cidade B. E aí ele vai andando 1.200 quilômetros até chegar na cidade A. Então percebo que a gente não está falando que eles estão saindo da mesma posição. O gráfico mostra isso, mas não é essa informação de acordo com o que o texto está falando. Um sai de A, o outro sai de B, mas está tomando como se tomando como referencial um marco zero para cada um dos trens. O que sai de A, o marco zero é em A. O que sai de B, o marco zero é em B para nós, certo? Ele quer saber quantas vezes em cada 24 horas os trens se cruzam, ou seja, nesse período aqui de 24 horas que apresenta no gráfico para nós, ele quer saber quantas vezes esses trens vão se cruzar. É bacana você perceber que aqui cada tracinho está medindo 200 km, né? Ó. Então aqui é 200, 400, 600 km, 800 km, 1.000 km, e onde está o desão aqui seria o valor de 1.200 km para nós aqui, certo? E o período de horas aí vai de 2 em 2, né? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 horas, certo? Bom, meninos, olha que bacana. Se eu falar para vocês que o trem A sai aqui da cidade A, pronto, aqui está o trem A. Que o trem B sai aqui da cidade B. Em algum momento eles vão se encontrar nessa viagem. E o bacana é a gente perceber que enquanto o trem A anda um pedaço e o trem B anda outro pedaço, no momento que eles se encontrarem, você vai perceber que a distância percorrida pelo A e a distância percorrida pelo B, somadas, elas vão ter que dar exatamente 1.200 quilômetros. Não importa a posição onde eles se encontram. O ΔS percorrido pelo móvel A, o módulo dele, somado com o ΔS percorrido pelo módulo B, ou seja, o módulo dele, eles vão ter que juntos ter andado 1.200 quilômetros para nós, certo? Então, a partir de aí, olhando para o gráfico, a gente precisa achar nesse gráfico aonde tem posições no mesmo instante para o A e para o B que somados de 1.200 quilômetros, porque aí indica para nós exatamente que eles estão na mesma posição da trajetória. Se um andou 800, é porque o outro andou apenas 400. Se um andou 600, é porque o outro andou 600 também. Se um andou 350, é porque o outro teve que andar 850. Aliás, 750 para nós aí, fechou? Aliás, 850, né? Para dar os 1.200. Então, vamos lá. A gente vai olhar nos pontos aqui. Eu vou marcar o primeiro ponto em vermelhinho, ó. Percebam que quando o trem A está nessa posição aqui, ó, no quilômetro 800, o trem B está nessa posição, que é no quilômetro 400. Percebam que esses dois pontos, a posição que os móveis estão, indica para nós, se nós somarmos, uma distância de 1.200 quilômetros. Então, a gente encontra aqui, no instante 8 horas, é onde ocorre o primeiro encontro deles nessas 24 horas. Fechou? Qualquer valor que vocês perceberem antes aqui, ó, aqui dá mais ou menos 700, né? 700 com 400 dá 1.100. Então, não deu o total de 1.200, significa que eles estão próximos, mas ainda não se encontraram, certo? Aqui os valores são cada vez menores, né? Então, é quando eles saíram da cidade A e da cidade B ainda, andaram um pouco. Então, o primeiro ponto que eles se encontram é às 8 horas. Bom, perceba que o trem A, ele volta na trajetória, né? Então, agora começa a diminuir a distância. Para a gente somar essas distâncias aqui, elas vão daqui, por exemplo, 600 com 400, daria 1.000, né? Então, não está dando os 1.200 ainda. Mas vai ter um ponto aqui, ó, que a gente já começa a perceber que a soma pode ser que dê próximo de 1.200. Por exemplo, esse ponto aqui, 600 para o trem B, e quase 400 para o trem A, dá 1.000. E agora eles vão subindo. Então, eles vão aumentando a distância que eles estão percorrendo e vai chegar um ponto que vai dar 1.200. E eu vou marcar agora esse ponto para vocês aqui, ó. Esse ponto aqui para nós indica uma posição aí próxima de 700. Vamos marcar lá no eixo, ó. Aqui significa que o trem B já andou 700 quilômetros em relação à cidade B.
E o trem A está mais ou menos nessa posição. E se a gente observar aqui, ele está mais ou menos na posição 500 km. E se nós somarmos o 500 km com os 700 km do outro, isso daqui também vai dar uma distância de 1.200 km. Ou seja, aqui no instante 20 horas, é onde tem o encontro deles novamente. A partir daqui, senhores, olha que bacana, a distância do B em relação à cidade B vai aumentando, a distância do A em relação à cidade A também vai aumentando, porque agora, em definitivo, eles vão para o destino final. O trem A vai chegar na cidade B, então aqui, ó, é o trem A chegando na cidade B, andou 1.200 km, e o trem B chega lá na cidade A, andando também o total de 1.200, que total não, né? Mas estando a 1.200 km do ponto de partida. Então, a partir daqui, as distâncias são maiores, eles não vão ter como se encontrar, porque cada um está chegando mais próximo da cidade oposta para eles. Então, nós podemos marcar aqui que o número de vezes que eles vão se encontrar são 2 vezes para nós. Fechou, senhores? Grande abraço a todos e até a próxima.